Sou Patrícia Garboni e esse é mais um episódio do podcast 50 Agora. E hoje você não tem noção dessa especialista que está aqui na minha frente, que eu, já sei dela há muito tempo, sigo, fico sabendo, fiquei apaixonada quando eu conheci profissionalmente, que foi no Dia das Mulheres, né? Na comemoração do Dia das Mulheres lá da Dani, né? Que trouxe você para fazer um trabalho maravilhoso. Eu fiquei super impactada. E a doutora Filipa é minha primeira convidada portuguesa. Olha só que espetáculo! E olha, Filipa, quero te agradecer muito Obrigada você estar mesmo. aqui. Realmente é um prazer enorme receber você na minha casa. É um prazer enorme te ouvir. Vou ler o seu livro nas minhas férias, semana que vem, no Algarve. Vou ler, faço questão, porque você é uma pessoa, assim, tão sensível e com tanto conhecimento, com tão pouca idade, que eu fico até arrepiada. E eu quero te apresentar do meu jeito, assim, de quanto você impactou a minha vida naquele momento que eu te conheci pessoalmente. Você trazendo aquela energia, aquele conhecimento que foi tão importante para mim. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de estudar. E mesmo assim você conseguiu me tocar profundamente. Que bom, obrigada. E o seu currículo ele é super vasto, né? Você é uma doutora, graduada, doutorada, você tem graduação em tudo. Só que não sou médica, né? Então, tipo, daí não sou doutorado, vamos deixar isso bem explícito. Mas você tem, assim, um conhecimento tão profundo de uma coisa que é tão bolha ainda, né, na vida das pessoas. Então, eu queria pedir para você se apresentar do jeito que você quer se apresentar, para a gente fazer essa conversa aqui, que vai ser uma delícia. Olha, Patrícia, antes de mais, obrigada mesmo, não só por me receberes no podcast, mas na tua casa. E é um gosto ser a primeira portuguesa deste episódio do teu podcast. Como estávamos aqui em off a brincar, sou a primeira portuguesa, mas a minha família materna toda, tipo, viveu no Rio durante muito, muito tempo e tenho lá família ainda, então dou assim um pezinho sempre no Rio. Quando digo isso é tipo de cabeça, ainda não viajei lá, é bem preciso, tenho que ir um dia destes. Eu sou Filipa Teles, tenho 2 filhos, tenho a Essence Prime Care, criei em 2015, é uma clínica de medicina integrativa, com equipa multidisciplinar, portanto trabalhamos muito esta componente complementar e, portanto, a nossa equipa multidisciplinar atua de forma interdisciplinar também, portanto estamos sempre unidos e os casos clínicos acabam por passar nas mais vastas especialidades para que nós consigamos sempre trazer a melhor versão do utente. Então, desde fisioterapia, nutrição, medicina convencional, parte da medicina chinesa, a componente da nutrição, que é tão importante. Sim, vários especialistas que estão connosco já há praticamente 10 anos, vai fazer 10 anos que abri a Essence, agora em novembro. E no meio disto, portanto, eu tirei a licenciatura de 5 anos em medicina chinesa, um polo, portanto, cá em Portugal, mas no polo de Chengdu. E depois disso senti que faltava esta componente mais científica, mais biomédica, e fascinei-me completamente porque no Brasil e nos Estados Unidos estava um boom da medicina funcional e integrativa. Cá em Portugal ninguém falava sobre isso, então acabei por fazer algumas pós-graduações, acabei por fazer várias formações isoladas, não só na parte da nutrição funcional, mas também na componente mesmo da medicina funcional e integrativa, e foi aí que nasceu o Meta Essence, porque dentro da medicina tradicional chinesa, nós por norma não vemos análises. Nós por norma é só tipo aquele contacto com o utente, mais holístico, mais energético, o pulso, a língua, que é super interessante, a biotipologia, mas eu sentia que faltava conquistar este terreno entre a ciência e a essência. E então, quando eu comecei a colocar tudo isto, digamos, no mesmo bolo, na mesma consulta, foi quando os resultados começaram assim a ser transcendentais. E eu, a partir daí, senti que devia mesmo criar um método, então dei esse passo, além de ter aberto a clínica, criei o método da Essence e começámos pelo programa de Douro, o programa de emagrecimento e estética, depois lançámos o programa de maternidade, que começa na pré-conceição, passa por toda a fertilidade, gravidez, pós-parto e acompanha a família nos primeiros anos do bebê, e realmente foi um boom. Eu acho que
da parte do emagrecimento já tínhamos ficado muito conhecidos, quando foi essa parte da maternidade foi gigantesco. E ao longo de toda a minha vida, eu sempre acompanhei pacientes em todas as fases de vida, desde 2015, mas principalmente desde 2017, foi quando eu comecei a ter mais pacientes neste setor da menopausa, que me conquista imenso. Portanto, a uma determinada altura o Instagram, aquilo que nós acabamos por comunicar, aquilo que nós acabamos por ficar conhecidos, é o que as pessoas acham que nós fazemos exclusivamente. Então, eu senti uma grande necessidade nos últimos 2 anos de frisar que eu não faço só fertilidade. Até porque há uma zona daqui que está a ficar cada vez mais pronunciada, felizmente também em Portugal, que é a longevidade. E o método da Essence foca-se muito nisso, nesta longevidade com vitalidade. E, portanto, nós não conseguimos fazer nada na nossa vida, em nenhum setor, se nós não trabalharmos todos esses pilares, porque com isso regressamos à nossa fisiologia natural. E com isso acabamos por, obviamente, apoiar muitos pacientes na menopausa. Já percebi que você é uma pessoa que ama hormônio, né? É. Adorei quando você falou para mim que essa é uma fase mais graciosa, né? Mais importante da vida da mulher. Mas você sabe, Filipa, que para muitas mulheres, inclusive para mim, foi muito difícil a menopausa. Né? Porque 8 anos atrás, ninguém falava sobre isso. A gente não tinha o mínimo conhecimento. A gente só sabia que ia acontecer. A mulher ia entrar na menopausa, que sentia calor, falta de libido, insônia e irritabilidade. Eram únicas coisas que se era... É o briefing que é dado, né? É o briefing que é dado pra gente. E no meu caso, eu só lembrava da minha mãe que suava muito, né? E mais nada. Né? E a gente nunca teve essa conversa, né? Nem eu com a minha mãe, nem com as minhas amigas, porque ninguém, há 8 anos atrás, falava sobre isso. O que para você, você que trabalha com muitas mulheres, né? Trabalha com essa fertilidade, né? Você ajuda mulheres a realizar sonhos de engravidar, né? Eu já sei mais ou menos, né, como é que você trabalha, mas conta pra gente o que a medicina chinesa, o que o seu método, o que ele pode ajudar uma mulher entrando na menopausa que não tem noção do que é uma menopausa, que ela entra assim sem conhecimento nenhum. Sem dúvida. Olha, aquilo que antes de nós começarmos com isso, eu vou explicar que na medicina chinesa as mulheres têm ciclos de 7 em 7 anos e os homens de 8 em 8. Então daí é super interessante nós entendermos que ali em redor dos 14 anos seria a altura ideal para a mulher ter a menarca, tipo 13, 14. A partir desse momento, ali em redor dos 21 aos 28, é o nosso grande foco na fertilidade, é onde atingimos o nosso apogeu de fertilidade. Entre os 28 e os 35, continuamos numa maturidade fértil e a partir dos 35, choque, entramos na pré-menopausa. E ninguém fala sobre isto. Não. Nós, aos 35, entramos na pré-menopausa, não é? É o nosso 6º ciclo, mas isso não é perimenopausa. Então temos esta diferença, pré-menopausa, perimenopausa e menopausa. Nós entramos na pré-menopausa quando começa a existir este declínio hormonal. E sempre que eu falar de IN a nível hormonal, eu vou estar a falar mais de FSH, LH, estradiol, não é? Portanto, este estrogênio. E quando eu estiver a falar mais de Yang, eu posso estar a falar da testosterona ou da progesterona. Porque nós achamos que a mulher não tem testosterona, mas tem. O homem tem 40 vezes mais testosterona do que nós, por isso é que ele está sempre pronto. Nós não tanto, e depende da fase do ciclo, mas nós também temos testosterona. Então é super interessante quando nós entendemos tipo, este mix dentro do nosso organismo e este equilíbrio yin e yang. E não existe yin sem yang, não é? Imagina esta complexidade energética, estas dicotomias, são super interessantes quando nós colocamos em analogia, porque eu não posso dizer, por exemplo, que a minha roupa é mais clara do que se eu não tiver um comparativo. Sim. Não é? É mais clara do que o quê? Mais clara do que nada, né? Tipo, você eu tenho que comparar com água, né? com algo, né? É. Então, tipo, eu comparada contigo, eu estou muito mais in hoje, não é? Mas, se calhar, se alguém estiver com um outro tom ao teu lado, se calhar tu até vais estar muito mais... Então, é sempre muito interessante nós conseguirmos fazer este comparativo. Quando nós falamos de yin a nível energético, é muito mais energia feminina, é a noite, é a lua, é o frio. E quando nós falamos de yang, estamos a falar de movimento, estamos a falar mais de energia mais masculina, movimento, calor, sol, ok? Então daí eu ter falado da progesterona e da testosterona e depois deixámos os outros hormónios mais femininos do outro lado.
O que é super interessante aqui é que quando nós realmente começamos a entender como é que funciona esta cascata no nosso organismo, nós percebemos que o nosso organismo, dentro da parte hormonal, nós também somos emoções. Então, uma mulher, quando está a entrar na menopausa, tem várias formas de entrar. Ela pode entrar num processo que está energeticamente mais patogénico, mais patológico, porque está com vários desequilíbrios de yin e yang, porque emocionalmente está um pouco mais desequilibrada, porque se calhar não está na sua fase metabólica mais interessante, porque não tem o sono em dia, portanto, por uma série de circunstâncias de vida, até da própria rotina de vida, que não estão tão bem, e isso vai-lhe trazer, se calhar, uma cascata de outros sintomas que uma mulher que se calhar esteja muito mais atenta ao seu dia-a-dia, que tem outra forma de se poder governar, que acaba, se calhar, por treinar de manhã, dorme super cedo, a alimentação super certinha, o metabolismo impecável, emocionalmente está super estável, terapia em dia, como nós costumamos brincar e dizer, se calhar ela vai ter uma sintomatologia muitíssimo mais suave do que a outra. Claro está que a componente genética tem um papel, mas a ciência tem sido imperativa. Ela tem dito sempre que a epigenética é que governa. E esta parte epigenética eu sublinho, coloco a negrito tudo. Porquê? Porque nós podemos ter toda a tendência genética para uma patologia, mas a sua manifestação, ela depende, e isto traz-nos muita responsabilidade, ela depende dos nossos fatores do dia-a-dia. Como é que nós comemos, como é que nós dormimos, a que horas é que dormimos, estamos a treinar, não estamos a treinar, estamos sedentários, não estamos, não é? Portanto, tudo isto acaba por contar. Então, inclusive a quantidade de fármacos que nós tomamos, que fármacos, que posologia. Então, é crucial, e isto faz parte do nosso rol de consulta, avaliar o paciente. Só para teres uma noção, nós já tivemos pacientes que entraram subtilmente na menopausa, praticamente sem sintomas. Muitos, mesmo muitos. E muitas mulheres que chegam com uma sintomatologia super apurada, transpirações noturnas profusas, secura em todo o lado. E, portanto, nós temos aqui um trabalho para poder alinhavar tudo isso. Este momento da vida da mulher é super importante e eu considero que é o momento mais especial, era isso que eu te estava a dizer, é o momento mais especial da vida da mulher. Nós podemos sentir que a menarca já passou, a adolescência já passou, se calhar agora temos mais rugas, se calhar agora não tenho a mesma energia, não é a mesma libido, eu não tenho o mesmo mood, mas nós temos uma coisa que não tínhamos no resto da nossa vida, sabedoria. Sabedoria. E essa sabedoria, muitas vezes eu ouço as mulheres dizerem-me: ai, Filipa, se eu tivesse esta maturidade, esta sabedoria há 20 anos atrás, minha vida tinha sido diferente. Só que a vida faz-se caminhando. Então é tão importante nós conseguirmos chegar, sabes, a uma fase da nossa vida em que nós somos sábias e estamos a trabalhar cada vez para ser melhor e conquistar esta nossa melhor versão. Há algo também muito interessante nós entendermos, é que a nossa esperança média de vida aumentou. Então, há não muitos anos atrás, nós passávamos cerca de 20% da nossa vida na menopausa. Neste momento nós passamos 46% do tempo na nossa menopausa. Estes são os últimos dados estatísticos. Nós não podemos dar-nos ao luxo desses 46% da nossa vida durante a menopausa serem mal vividos, serem com altas taxas de osteoporose, de obesidade, de diabetes e mal vividos. Então nós precisamos cuidar de nós. E então, assim, meio para finalizar aquilo que eu sinto que é este equilíbrio entre a medicina chinesa e a medicina convencional, eu sinto que é super interessante quando nós preparamos este terreno para eventualmente, numa necessidade de modulação hormonal, ela poder ser feita. Porque uma paciente que esteja, se calhar, com muito menos irritabilidade, com muito menos secura nas mucosas, efetivamente com menos transpiração ao longo do dia, que não tenha tantos calores, não é, ao longo do dia, vai ser uma paciente muitíssimo mais fácil de, se calhar, também ajustar esta modulação hormonal. E, portanto, consegue atingir resultados muito mais interessantes e duradouros, isso é o que nos tem dito a experiência em clínica. E, claro está, pode simplesmente não fazer nada disto e atirar simplesmente à modulação hormonal e é igualmente válido. A perspectiva é que é um bocadinho regressar a esta fisiologia natural e permitir que o nosso corpo responda por ele mesmo, porque ele tem essa capacidade. E não há nada de errado connosco, de todo, só estamos numa transição. Nossa, uau! Muito bom. Essa transição menopausal, ela embaralha muita gente,
né? Eu posso falar para você, Filipa, que eu acho que eu vou ser Forbes da menopausa. Não duvido. Acho que eu vou ser Forbes da menopausa, né? Eu acho que a minha menopausa, ela é tão profunda e tão única que ela virou o meu propósito, porque eu sou uma pessoa que sou muito preventiva, eu sou uma pessoa que não desisto de mim, eu sou uma pessoa que gosto muito dessa ideia da genética com epigenética. Eu não quero viver 46% da minha vida ruim, Exato. de todo, não quero. E mesmo assim, ela bate. Eu estava ouvindo você falar e estava assim pensando, meu Deus, eu podia ter ido na Filipa antes de ter resistência à insulina, né? Porque eu faço tudo certinho. Tudo que eu sei, né? Mas eu acho que a transição... Olha só, eu não estou em transição menopausal, tá? Eu já estou, né, menopausada há 8 anos. E as pessoas acham que a menopausa é só a transição menopausal. Não. Né? As pessoas acham que, olha, eu estou me preparando, né? Como você disse aí, o nosso... Aos 35 anos a gente já está na pré-menopausa. O que não invalida que possamos engravidar, atenção, de todo. Está aí Cláudia Raia que não nos deixa Nós mentir. estamos numa transição. Numa transição, o nosso corpo está começando a se preparar para deixar de menstruar. Tal e qual. Pode demorar muitos anos, né? Porque, né, 35 a pessoa chega aos 50, são 15 anos Sim. que o corpo está se preparando. Do mesmo jeito que as doenças, elas vão aparecendo na vida da gente. E este terreno, não é? Nós muitas vezes podem aparecer patologias aos, imagina, 60 anos, que nós andamos a conquistá-las há 30. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Tipo, há 30. Exatamente. Então nós achamos, tipo, somos jovens e que nada acontece e o organismo vai gerindo. Mas nós contamos uma história. Sim. Nós contamos uma história. E, por exemplo, a resistência insulínica, ela aparece muitas vezes até porque o próprio declínio hormonal acaba por tornar uma maior predisposição para. Mas isso não é sentença. Eu acho que nós precisamos de frisar isto, é que não há sentenças. Não há sentenças na menopausa nem na andropausa, isso não existe. Agora, eu diria que nós todos abraçamos várias missões na nossa vida, não é? Tipo, aquele trabalho, aquele projeto, ter filhos, viajar, conhecer o mundo. São várias missões que, tipo, nós vamos apoiando. Contudo, há uma que muitas vezes fica de parte e que não dá para esconder quando nós chegamos a esta fase da menopausa e andropausa, que é quem sou eu, onde é que eu estou e como é que eu vou estar no meu melhor. Claro que esta é a melhor fase da vida. Eu brincava contigo em off e dizia, eu acho que eu já fechei, eu já tenho 2 filhos, eu acho que está bom. E eu achava que se calhar teria 3 ou 4. Mas eu acho que está interessante assim. Então, tipo, a minha próxima etapa é essa. Como é que eu não hei de estar super alegre cada vez que eu estudo mais sobre isso? Eu acho que menopausa deve ter sido dos tópicos que eu mais estudei este ano. Jura? Sim, a nível de formações, eu vou fazer mais uma agora em outubro. Em outubro é só sobre modulação hormonal. Então, eu acho que nós vamos passando por etapas na nossa vida em que tipo, há um tópico que nos chama, há um tópico que acabamos por estudar mais, que há algo que se calhar está a entrar mais na clínica e nós, eu vou ter que ir olhar mais para isto, não é que eu não saiba, mas isto está aqui a puxar por mim. Então é super interessante e a menopausa é tão bonita. A menopausa é tão bonita. A minha mãe tem 72 anos e ela nunca teve a vida assim, tipo, maravilhosa a cuidar dela como agora. Como não ficar grata por isso? Minha mãe treina todo o santo dia. Musculação, pega pesado. Ela come bem. Ela está na universidade. Assim, eu falo sempre que posso, que ela é realmente aqui uma grande motivação para mim. É um grande exemplo. Porque ela não tinha tempo para cuidar dela assim antes. Então, é incrível. E esta janela de oportunidade, nós podemos sentar e ver um programa da televisão e comer bolos e fazer o que quisermos e é o nosso livre-arbítrio, está tudo certo, ou então saber que vamos ter que comer mais proteína, vamos ter que pegar um bocadinho mais forte porque a nossa densidade óssea vai cair e então a musculação tem que estar em dia e assumimos o compromisso. Não se trata de motivação, é disciplina e constância. Ponto.
E você vê muito aí no seu consultório, nos seus estudos e na sua convivência com mulheres menopausadas, essa falta de conhecimento dos sintomas da transição menopausal para o pós-menopausa. Porque né, as coisas acontecem, é um caminho, né? Você não só se prepara para entrar na menopausa, entrou na menopausa, ai, graças a Deus acabou a menopausa, agora eu vou viver. Porque tem muita gente que me pergunta assim, quando é que acaba a menopausa? Eu viro, meu amor, nunca mais. Uma vez menopausada, sempre menopausada. As pessoas não perguntam e não se importam quando perdem a virgindade, mas querem retomar a vida. É muito engraçado isso, né? A vida tem um estigma muito grande em cima da menopausa. E vendo você falar com o olho brilhar sobre que é a fase mais importante da mulher, não, mas mesmo. Nossa, ai, me enche o coração de alegria, porque hoje eu penso igualzinho a você. Sim. Igualzinho a você. Eu estou muito melhor aos 57 do que aos 47, do que aos 37, do que aos 27. Sabes qual é a coisa que eu, principalmente em consultório, acabo por ficar um pouco triste? É querer esconder toda a alteração, toda a evolução do nosso organismo. Tipo, há uma ruga, eu vou tapar. Tenho secura vaginal, eu vou colocar uns óvulos. Eu estou mais irritada, então eu estou tomando qualquer coisa que eu sinto zen. Eu tenho tomado... Então, tipo, cada sintoma nós vamos tapando. Em vez de entender a transição que está a acontecer, realmente procurar alguém que consiga fazer um bom rol de análises, entender como é que está esta transição do nosso organismo, compensar, se necessário, com suplementação, com uma equipa multidisciplinar que consiga estar lá, onde é para ser visto pelo médico, é o médico, é para ser visto pelo nutricionista, encaminha para a nutricionista. Alguém que não tenha medo de dizer, nós vamos cuidar de si o melhor que der. Nem tudo pode depender de mim, mas a minha equipa vai estar lá para si. E quando nós conseguimos garantir que não estamos a olhar nas vitaminas só a vitamina D, porque não é só vitamina D a nossa vida, e há outras tantas, e que temos que olhar para elas, e que infelizmente em Portugal e até no Brasil, às vezes as análises não são sempre pedidas no rol necessário. Então está na altura, não é? Nós mergulharmos nisso, conseguirmos avaliar-nos de um modo geral, saber onde nós estamos com verdade e a partir daí podermos fazer as adaptações que forem necessárias para nos começarmos a sentir melhor. E das coisas que me traz mais orgulho ao longo destes 10 anos de Essence é eu ver os médicos, por exemplo, da minha equipa, a fazerem essas análises completas, a conseguirem encaminhar quando é para a equipa de nutrição, muitas vezes a dizerem, olhe, antes de prescrevermos aqui isto, experimente fazer acupuntura, veja como é que se sente. Se calhar a equipa de medicina chinesa com fitoterapia consegue apoiar isso e nós em simultâneo vamos trabalhando complementarmente. É mesmo bonito, é mesmo bonito. E por seguimento desta questão da complementariedade, este ano, em 2025, e digo isto 2025, daqui a uns anos vão estar a ouvir isto, em 2025 a Organização Mundial de Saúde declarou que até 2034 o grande objetivo era que a acupuntura e a medicina chinesa estivesse inserido internacionalmente nos sistemas de saúde, inclusive no SNS. Então, o grande apelo que deu foi para uma série, e é mesmo vasto, uma série de sintomatologias e sinais e patologias que estão estudadas e identificadas em evidência, que os médicos também encaminhem para. Então, nós não estamos a falar de nada que é místico ou mágico, que é só... Não há nada esotérico aqui. Ele é holístico porque olha para o utente de um modo geral e com isso, principalmente no método da Essence, nós juntamos esta parte da ciência e da essência e, portanto, estamos sempre a caminhar com o paciente, médico, especialista de medicina chinesa e o utente no centro. Muito bom. Então, esse ano de 2025 é um grande ano para a menopausa, né? Porque no Brasil foi em 2025 que o SUS, que é o nosso SNS, que ele agora, a partir de 2025, ele trata a menopausa. E as mulheres que não têm condições, elas são olhadas e fazem reposição hormonal, né, para quem quer. Então, isso já entrou dentro do... Nós fazemos isso em Portugal. Ai, gente, então esse ano vai ser maravilhoso. Esse ano já diz tudo para a mulher menopausada. Então, é o grande ano da menopausa. A reposição hormonal é muito importante. É muito importante, né? Eu acho que é vida. Eu sim sou super a favor. Demorei muito para fazer a reposição hormonal, porque já estava lá com aquelas histórias, né? Porque eu
venho da velha guarda, que isso, dá isso, dá isso, dá isso, dá isso. Então, se for feito como bioidêntica, sim. E se for feito por um médico credenciado, exatamente. É olhar à posologia e por aí fora, acho que só tem Eu não benefício. sou médica, e no momento que eu comecei a estudar, Sim. e eu comecei a entender o que a reposição hormonal poderia fazer, né? Eu já sou uma pessoa preventiva, e sempre... Eu comecei a suplementar aos 36 anos, ômega, CoQ10, vitamina C, porque eu tinha uma médica que ela era holística. Então, ela me ajudou muito, eu sou muito grata a ela, né? Porque eu comecei a me tratar, a olhar as minhas deficiências, as minhas carências aos 36 anos. Mas quando eu comecei a estudar, né? Por isso que eu falo que o conhecimento liberta, minha gente, que eu tive a certeza que eu ia fazer reposição hormonal, porque eu sabia que ia me ajudar na qualidade da vida, junto com outras coisas. Né? Eu sempre falo, musculação é prescrição médica para uma mulher 50, mas não tem como. Mas sabes, Patrícia, isso tu dizes é super importante e deveria ser, tipo, categórico, devia assumir-se como verdade absoluta, que é, por exemplo, fazer simplesmente reposição hormonal sem olhar para tudo o resto. Tipo, isso não devia acontecer, sabes? Devíamos olhar primeiro para o estilo de vida, devíamos garantir a alimentação está correta, o treino está em dia, como é que está o sono, como é que está... E, sabes, olhar para tudo. Suplementação também já está em dia, fantástico. Então, agora, vamos ajustar o resto. As pessoas acham que reposição hormonal é pílula mágica, não existe e por isso é que pílula mágica. Por isso é que às vezes me dizem, foi ainda pior para mim. Do ponto de vista da medicina chinesa, se nós ainda não adaptarmos uma parte do terreno, o resto vai tremer. Sim. Se o terreno não está preparado para receber a semente... Se eu estou, imagina, se eu tenho yin e yang, e neste momento o meu yin está fisiologicamente mais baixo, porque eu estou a entrar nesta transição, aquilo que se vai manifestar é mais yang. E isto é mais calor, são mais sintomas de calor. O yang não está em excesso. O yang está só, ele na verdade estava no nível de equilíbrio, e o yin é que desceu. Agora imagina que no meio disto, no meio da reposição, eles colocam muita progesterona. Imagina. Isto, claro, também depende, obviamente, das análises, quem prescreve, como é que é. Contudo, e partindo do pressuposto que acabam por fazer este equilíbrio, vai sempre haver um desnível. E neste desnível, que é energético, fica muito mais fácil quando nós adaptamos primeiro as coisas na medicina chinesa integrativa e a seguir entramos então com a modulação, com a reposição hormonal. É tipo, é brutal. É brutal, mundos, né? Porque muitas vezes estamos a juntar com algum adaptogeno, alguma coisa, e a paciente, lá está, com a parte toda do estilo de vida, ela já se sente muito melhor. Quando ela chega ao médico, já não tem que fazer tantas outras coisas, se calhar, e acaba por ser muito, muito mais interessante. A qualidade de vida sempre melhora, né? Eu diria que sim, de um modo geral, sim. Quando a gente tem essa noção, né? Eu acho que se a pessoa não consegue, por exemplo, tomar suplementação como deve ser, ou se não está disponível para uma série de alterações e assumir que esse é o seu novo estilo de vida, então algumas coisas vão ser complicadas. Sim. Mas se a pessoa compreende que está a entrar numa nova etapa da sua vida e que aquilo faz parte de prescrição médica, aquilo faz parte da sua nova forma de estar para ter mais saúde, juro, eu acho que é incrível. Acho mesmo que é incrível. E não é nesta altura que é para começar. É muito antes. Nós deveríamos ter começado isto e ter um estilo de vida super ativo, uma alimentação super saudável, se calhar não nos terem dado pílulas para regular ciclos menstruais, que não regula nada. Não existe menstruação enquanto estamos a tomar uma pílula, é uma hemorragia de privação, não favorece a maturação do nosso ciclo, na fase mais importante da nossa vida reprodutiva. Não é? Então, quando nós compreendemos uma série de coisas que faz parte da nossa história, não é que alguma coisa agora vai perturbar. Se tiver sido bastante subtil, não é isso que vai trazer um efeito danoso agora. Mas nós temos essa responsabilidade, então é quase abarcar aquilo tudo e como é que eu agora consigo melhorar. São ciclos, não é, Filipe? Eu acredito que são. São ciclos e a gente tem que se adaptar para esses ciclos. Tal e qual. Olha, a gente tem aqui no podcast 50 Agora um quadro que é Dica da Cinquentona. E eu queria que você desse uma dica para aquela mulher que está entrando nos 50, que está assim meio desesperada. Eu queria que você desse aí uma dica bem, assim,
no que você tem várias dicas para dar, né? Porque assim, só conversando com você, eu estava aqui pensando, meu Deus do céu, mais um, a gente deveria fazer uma série. Olha, eu acho que assim, duas coisas, a questão da proteína é super importante, tem obviamente que ser medida a cada paciente, mas diretrizes muito gerais, nós podemos colocar um caldo de ossos na alimentação. Por exemplo, estar a tomar só colagênio para uma parte ser excretada, não é tão interessante, mas um caldo de ossos é espetacular, é super rico e consegue dar-nos aqui um bom aporte proteico. E a proteína realmente é das coisas mais cruciais à nossa existência, num todo, principalmente durante a menopausa. A questão do exercício físico e priorizar a musculação, eu também diria que é um tópico fundamental. A questão do sol, também 20 minutos, num bom horário, sem protetor, incrível. E garantir que temos esta suplementação de vitamina D, porque, embora se fale da vitamina D, ela é considerada uma hormona, ela tem realmente estas funções. Então, assim, de um modo geral, essas 3 dicas são cruciais. De um ponto de vista assim mais da medicina chinesa, eu falaria de alguns chás. Tenho que dizer aqueles que são mais gerais, se calhar não são aqueles que vão atuar tanto, mas porque, por exemplo, um chá de salva será espetacular, mas tem algumas questões quando existe hormonodependência e por aí fora, e então temos que deixar um bocadinho de parte. Mas, por exemplo, um chá de amora, um chá de amoreira, um chá de framboeseira, um chá de framboesa, ou seja, as frutas ou as folhas são muito ricas porque vão tonificar esta energia do yin. A romã também é muito rica em yin, então tudo o que é assim mais frutos vermelhos é tipo para ser usado, sem dúvida alguma. E as sementes de sésamo negro, coloquem-nas tipo, em todo o lado. Sementes de sésamo negro são espetaculares, são um dos maiores tónicos de energia yin que nós temos. Podem até fazer o chá da semente de sésamo negro. E por fim, um ponto de acupuntura que eu acho que pode ser também bastante interessante. Eu vou mostrar aqui na tua perna. Ok? Vocês conseguem encontrar, aqui tem um malelo interno. Conseguem ver? Dá para ver? Ou eu preciso levantar assim a perna? Assim? Pode ser. Temos aqui o nosso malelo interno e colocamos assim mais ou menos o nosso palmo e vai ser aqui na face interna, nesta direção. Este ponto, o 6 do baço, ele regula tanto do baço, ele vai regular 3 meridianos yin. Então, assim, crucial para nós conseguirmos realmente ter esta maior vitalidade, porque ele vai regular esta componente da energia do baço, do rim e do fígado, que são os 3 cruciais à nossa existência como mulheres e, portanto, também garantir esta boa fluidez do Qi, que é energia vital e, numa linguagem mais biomédica, estará ligada à componente mitocondrial. Nossa, delícia. Olha, Filipa, o negócio é o seguinte, eu sou sua fã de carteirinha, mas agora eu tô assim, nossa, encantada, quero marcar... Quero mais convidada. Eu quero conhecer a sua clínica e se você me permitir também, vou fazer um videozinho, porque eu acho que você tem muito conhecimento, muita técnica para ajudar muita gente. Eu tenho certeza que até você vai conseguir me ajudar com muita coisa. Quero te agradecer o seu tempo, que eu sei que ele é muito corrido. Estou super feliz de te receber aqui no podcast. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar muito sobre vários temas que você também é apaixonada, assim como eu, na menopausa. Foi um prazer enorme. Muito obrigada, muita gratidão por ter você aqui. Obrigada, até breve. Coração. Obrigada. Se você gostou do nosso podcast, curta, comente, coloque aí as suas dicas. Se você quiser ouvir coisas que ainda não pensou, você viu que eu trouxe uma pessoa super especial aqui, né? Pode dar dicas, pode encaminhar para suas amigas e muito obrigado por estar aqui comigo. Beijo grande.